descrição desse episódio. Show? E aí, Will, você já começou aí falando da relação tóxica, né, do Flamengo com a sua torcida, mas como é que você tá, cara? A gente vem aí de 2 meses, né, iniciais aí tensos pro Flamengo, pro torcedor flamenguista, e você aí como a voz da torcida do Flamengo, a voz dos cientistas sociais flamenguistas. Como é que tá o coração, meu? Como é que tá o coração aí nesse início de temporada do Flamengo? Boa noite. Tá ruim pra cacete. A gente não ficou sem fazer live porque o Flamengo perdeu, né? Na verdade, o Não. nosso receio era fazer e ficar muito pesado. Então, e também dar uma descansada. Ficou um problema logístico que eu espero não ter mais. Cara, o que mais me incomoda é não ter feito a final do Mundial. Se é que é para escolher uma da... Porque, assim, bem ou mal, a gente, quando começa... É bom que a gente fala as coisas antes. Então, a gente tem que ser coerente. Supercopa e Recopa, eu queria muito ganhar. Quero muito ganhar todas. Já me incomoda saber que a gente podia ter 3 e não tem. 4, sei lá. 4 Supercopa e 2 Recopa. Não temos. Mas são jogos que valem taça. E só são jogos que valem taça porque a temporada passada, em termos de resultado, foi excelente. Foi excelente. Podia ser melhor, mas eu não posso deixar de dizer que é excelente pensando numa Libertadores e uma Copa do Brasil. Então eu tenho que dizer que é excelente. O desempenho, a intensidade, o jogo bonito, aí é outra discussão. Mas do resultado brasileiro e Libertadores, alguém aqui vai terminar o ano chateado se nós ganharmos novamente o Brasileiro e a Libertadores? Acho que não. Acho que não. Mas é muito frustrante não ter jogado contra o Real Madrid na final. A forma como a gente saiu do Mundial, ou saiu da... Né, não foi a final. É duro de aceitar, porque por mais que se queira elogiar o Al Hilal, não dá para aceitar a forma como o jogo ocorreu. A postura... De novo, com todo respeito às várzeas, parece que pegou um time semi-amador aqui, amador, e botou lá para jogar de repente. Porque o tipo do Gerson se jogar dentro da área num jogo com VAR, e se jogar muito mal, inclusive, né? Pessimamente mal. Esse tipo de erro, assim, o nervosismo do Mateuzinho, tudo aquilo que a gente já vem falando isso machuca muito porque não é um problema de capacidade nem de mérito. Dá a sensação assim que podia ser qualquer outro dia, aquele jogo, menos naquele, no dia que ocorreu. Então, o que me incomoda muito mesmo é não ter jogado a final do Mundial. Jogos que valem taça são importantes, a gente quer ganhar todos, mas não me incomoda muito. O que me incomoda é o discurso de análise, às vezes, que aparece. A gente convencionou dizer que o Carioca não é termômetro, não é importante, o Carioca não pode servir para ser otimista no Brasileiro, os estaduais em geral, mas também não pode servir para derrubar treinador, porque não é correto, bababá. Aí, depois de tudo que aconteceu nesses 2, 3 meses do ano, eu ouvi gente na imprensa dizendo, poxa, agora a Taça Guanabara ficou importante. Agora, não ficou importante. Porque, me desculpa, aí eu vi um outro comentarista dizendo assim, porque agora a torcida quer ganhar alguma coisa. Não. Me desculpa, mas eu não posso achar que tem um percentual elevado da torcida que vai ficar felizinho, satisfeito com Taça Guanabara, como, pelo menos nós ganhamos alguma coisa. Sabe aquele fim de feira, assim, o cara, pelo menos eu vendi alguma coisa? Não consigo crer que o perfil mais predominante na torcida de pensamento seja esse. Então, eu preciso dizer que nós vínhamos numa construção de raciocínio em que estaduais pode ser encarado pelos clubes maiores como uma pré-temporada e que ele não serve para sinalizar muita coisa para o brasileiro, nem para a Libertadores,
e também não pode servir para derrubar treinador, e que, em geral, ele serve para derrubar treinador. Aí o cara perde um monte de coisa importante e vai derrubar ele porque não ganhou a Taça Guanabara? Não dá para. Ou tira agora, eu não sei. Como é que faz isso? Não faço ideia de como é que vai ser isso, mas eu não posso achar que a Taça Guanabara é um alento, não dá. Nem o Carioca. Nem a Taça Guanabara, nem o Carioca. É ridículo. É bem ridículo. E é muito amargurado que a gente começa o ano. Porém, para arco-írisada aí de plantão, secador de plantão, anti-Flamengo de plantão, eu tenho que dizer que hoje é 2 de março. 2023 tem muito jogo ainda para rolar. Eu espero terminar o ano bem melhor do que nós estamos começando. E eu insisto, nós podemos encerrar o ano jogando um Mundial de novo. Porque o Mundial 23 será em 23. Não é possível que a FIFA vai dar esse mole de atropelar calendário de novo, porque 25 tem que ter o Mundial Bitela, o Super Mundial de Clubes. Então não dá para entrar 24 com o de 23 pendente, e não há justificativa para isso. Não sei se vai ter outra pandemia, como é que vai ser, mas a princípio não tem nenhum motivo para o Mundial 23 não ocorrer ainda em 23, como ocorre início de dezembro ali, etc. E nós podemos sim jogar ele de novo ainda esse ano, nós podemos sim ganhar a Libertadores. Agora eu tenho uma pergunta para reflexão. O nosso time é muito bom, né? O nosso elenco é muito foda. E se o elenco é tão foda, por que o técnico se torna tão central para esse time render? Por que tem 4 anos que a gente fica discutindo técnico? E por que tem que ter uma especificidade tão especial para ser técnico do Flamengo? Porque se o time é bom, eu não quero dizer que o trabalho do técnico não é importante. Eu não acredito nisso. Eu sei que o trabalho do técnico é importante. Mas será que ele é tão central? Ou melhor, esse time é tão especial que exige um treinador tão especial para poder conduzir as coisas? Porra, ninguém serve para treinar o Flamengo? Que merda é essa? Ninguém serve para treinar o Flamengo? Tá acompanhando a contradição? Eu não sei se eu estou me explicando bem, mas o time é bom pra caramba, a estrutura é boa, o elenco é foda, paga em dia, tá tudo certo. Precisa do Guardiola para treinar os caras, velho? O Dorival não servia? Eu fui a favor de trocar o Dorival, hein? Mas o Dorival não serve? O Ceni não serve? O Domenech não serve? O Vitor Pereira não serve? Ninguém serve para treinar o Flamengo? Quem é que serve? Eu quero que o elenco do Flamengo, então, diga quem é que serve para treinar. Eu acho que essa discussão precisa ser colocada. Esse elenco tão foda que precisa de alguém, precisa de um ET para treinar o Flamengo? Que porra de elenco foda é esse que precisa de um super técnico? Vocês estão entendendo? Eu não estou querendo relativizar o trabalho do treinador dizendo que não importa, ou de que não é relevante, ou de que se me colocar lá vai dar tudo certo porque o time é bom. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, porra, precisa de um super treinador? Precisa do Klopp para treinar o Flamengo? Então o time é uma merda. Porque tem que ter um super treinador para treinar os caras. Porra, eu não consigo entender isso. Eu não estou dizendo que eles estão de corpo mole. Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, fica a pergunta. Porque eu me peguei nisso de novo. 4 anos essa discussão. E outra, o Jorge Jesus é tão especial assim? Para mim, ontem, ou antes de ontem, em algum momento, acho que foi no linha de passe da ESPN, ficou claro, me veio assim, nítido como luz do sol, assim, na mente. Ouvindo os caras falar, o assunto não era bem esse, mas assim, foi, cara, não é possível. A única coisa que eu me recordo de muito foda, objetivamente, durante a partida, que a gente consiga identificar. Nós não vivemos os bastidores do clube, nós não somos setorista, nós não somos sócio que fica ali, né, rodeando, nós não somos essas pessoas. Com base no que a gente vê pela TV, pela internet, pelo que vê de setoristas confiáveis e o que eu vejo nos jogos, o maior mérito do Jorge Jesus foi ter a coragem de jogar com as linhas altas, aproximadas, mas bem altas. Todo mundo toca nisso em alguma análise, mas ninguém dá essa ênfase. Se eu fosse resumir o trabalho do Jorge Jesus,
objetivamente no campo, durante o jogo, vendo o time jogar, é linha alta a qualquer preço. Nós tomamos 3-0 do Bahia lá em Salvador, o Flamengo de uniforme cinza, com o CRF limão, vocês lembram? Mais ou menos nas cores do abrigo de viagem, do casaco. Todo mundo lembra desse uniforme. Nós tomamos uma sapecada, acho que foi 3 gols do Gilberto, inclusive. Isso, não foi, não? Isso, 3 gols do Gilberto. Nós tomamos a sapecada, os caras esculacharam, falaram que o time, não sei o quê, papapá, linha alta. O Jorge Jesus bancou, velho. Ele bancou. Nós tomamos o sufoco do Emelec, quase saímos para o Emelec. Foi um Deus nos acuda, mas o Jorge Jesus teve a coragem de pôr o raio das linhas altas. O Rodrigo Caio jogava lá no Círculo Central. Eu não tô maluco, pô, rever os jogos. E aí, toda a discussão de tática que eu vejo, no fim das contas, se você for escolher um tema para dizer, olha, o que resume a discussão sobre desempenho tático do Flamengo nos últimos 4 anos é a porra da altura da linha. E o que o Jorge Jesus, por mérito, por loucura, não vou discutir isso porque eu não tenho elementos para definir isso, teve a coragem de pôr as linhas altas. E a primeira coisa que a gente ouviu na Copa do Mundo, quando a Argentina tomou ferro da Arábia Saudita, foi: o Jorge Jesus treinou esses caras lá um período e eles jogam parecido do jeito que o Jorge Jesus joga. Fica aí a... Já me alonguei demais. Boa. Não, eu quero fazer algumas ressalvas antes de a gente ir encaminhando o papo, né? Eu acho que assim, Will, tem alguns pontos, né? Primeiro que o Flamengo perdeu títulos, né? Possíveis títulos de campeonatos que só jogam quem ganha títulos. Só não teve jogo que vale taça. É isso. Não teve nenhum outro... Tipo assim, todos os times que participaram desses jogos foram campeões. São bons times. A gente tem o Palmeiras, que é o maior rival do Flamengo no Brasil hoje, anos. na América do Sul, nos últimos anos. Sim. A gente pegou o Independiente Del Valle, que questão de chega todo ano. É um time que está mais estruturado do que o Flamengo em questão de diretoria, pelo menos. Pode ser que não seja... pode ser não é melhor do que no elenco, mas a questão da diretoria organizacional tá tão bem quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, né? Dentro das suas limitações, time do Equador, enfim, né? Gastando bem menos, né? Exato. Gastando bem menos. Exato. E aí você tocou nesse assunto, questão dos técnicos, né? A avaliação que eu faço é a seguinte: sim, o Flamengo tem um bom time, e aí qual é o papel do técnico em relação a isso? E aí eu acho que ela é fundamental. Ela é fundamental em relação porque o maior exemplo disso, e todo mundo bate nessa tecla, que o Santos tinha o Rodrigo, que está no Real Madrid, o Gabigol e Bruno Henrique. Os dois vieram a ser rei da América, o Rodrigo está no Real Madrid e o Santos não jogou. O Santos quase caiu no ano que os 3 jogaram juntos. Então, assim, isso mostra que não foi... Se eu não me engano, era o Jair Ventura, o técnico do Santos. Não conseguiu fazer o Santos jogar bola. É um bom papo esse, eu nem me recordava disso. Os 3 chegaram a estar juntos, né? Isso, jogaram junto. Era o trio de ataque do Santos e não rendia. Não conseguiu render. Então, assim... Porque não tinha linha alta, porque o Jair Ventura joga com a linha lá atrás. Então, eu não sei se a linha alta... Brincadeira. Não, eu sei que você tá brincando. Eu não sei se a linha alta mas outro fator que chama muita atenção também desde 2019, e aí eu falo da grande fase vitoriosa do Flamengo, não falo da grande fase estrutural do time, porque a fase estrutural eu acho que vem aí, a gente já falou aqui várias vezes, desde 2015 para cá, 2016 para cá, que o Flamengo vem se estruturando. Mas a fase vitoriosa... O marco é a chegada do Diego Ribas. Perfeito, eu sempre marco pela chegada do Ribas. Mas a fase vitoriosa, né, de 19 para cá, desde lá, todo início do ano a gente tem um início de ano conturbado. E aí algum comentarista lembrou disso. E aí descascou em cima, porque falou, pô, todo ano os caras erram na escolha e conserta durante. Isso é outro problema também. Exato. Todo ano... Porra. E aí eu acho que, assim, quando a gente... Aí eu faço esse link faço essa conexão, né, com o que você falou, a questão do técnico. Se a gente tem um bom elenco... e a gente tem uma baita culpa em cima do técnico, a gente sempre está pensando no técnico, na troca de técnico, o Flamengo já está vivendo isso de novo, questão do técnico. O assunto está sempre rodeando. Então tem algum vespeiro aí que não está sendo mexido, que na minha opinião é onde a gente pode partir do debate, que é a diretoria. Porque Pode ser. Elenco é o mesmo,
vitorioso, tanto vitorioso como é um elenco vitorioso, quanto chega nas finais, em várias finais, a diretoria é a mesma e só vai mudando o técnico. Não acredito, então, que o problema seja o técnico. Pode ser que tenha algum problema no elenco, porque o Capela até botou aqui, ó. Eu acho que Mas o elenco chegou num nível de querer escolher o técnico. Isso mata qualquer trabalho. pode ser. Não Se acho, for rapidão, isso, ok. só pra concluir, Desculpa. não acho nem que o elenco queira escolher qual vai ser o técnico, não acho nem que seja isso. Mas a gente começa a ter que pensar, de repente, que cada jogador ali deva ter uma sombra, uma boa sombra. Deva ter alguém pedindo passagem também pra a gente começar. Não pode ficar caindo na questão dos medalhões. O Flamengo não pode se limitar aos medalhões. Eu acho Você já puxou difícil. outro lance aí, né? Da Mas acomodação, etc. mas meu ponto não é nem o elenco. Acho que o elenco não é nem um dos maiores culpados nisso aí, não. Mas, de repente, é hora da gente começar a se alertar pra isso também. Que não dá pra gente ficar vivendo de medalhões, de ter, por exemplo, igual a gente comentou na última live, e aí eu vou jogar de volta pra você, da gente ter o Arrascaeta em campo só porque é o Arrascaeta e você não trata ele. Não cuida da pubalgia dele, por exemplo. Aí não vale a pena você ter ele só por ter, sabe? Então, assim, Claro, claro. fica essa questão. Mas vai lá, conclui aí pra gente dar seguimento. Não, eu gostaria de frisar isso. Eu sei que tem essa discussão da diretoria e tal, mas aí eu te pergunto: o técnico troca e os caras, bem ou mal, a gente continua nas cabeças esses anos todos. Então, por esse ponto de vista, o técnico não é muito relevante, porque jogando melhor ou pior, o time chega sempre. Ah, mas é por causa dos valores individuais, que seja. Então, o técnico é menos importante ainda. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, Por um entendo. Eu certo. continuo discordando, mas eu entendo o que você está dizendo. Eu não estou cravando que o técnico não seja importante. O que me incomoda mais, e se eles escolhem, que bom, a gente não é a favor de democracia. Hoje em dia você vai fazer um curso de RH aí, os caras ensinam liderança democrática. Tá tudo certo. Eu não vejo um problema. Eu não vejo um problema dos jogadores escolherem o técnico. E eu não acho que os jogadores escolherem o técnico significa que eles vão fazer corpo mole ou que vão escolher um cara que cobra menos. Eu não consigo ver relação causal direta e sine qua non necessária para que isso ocorra. O meu ponto é, não é estranho os nossos comentários acabarem, em grande medida, circundando a ideia de que esse elenco muito foda precisa de uma especificidade muito específica e genial de um treinador, porque não é qualquer um que pode treinar o Flamengo. Porra, não é que não é qualquer um, não é ninguém serve para treinar a porra do time. O Jorge Jesus mesmo no segundo ano começou não tão bem, já não estava legal. E eu não posso achar que esses caras não são competitivos, porque eles continuam ganhando, chegando, eles sentem a derrota. Eu não acho que o problema seja de apetite, sabe, essa interpretação muito economicista da coisa. Ah, tá com fome. Porra, tá com fome, eu não consigo nem jogar, velho. Então, assim, tô ironizando, obviamente. Aham. Mas, assim, é disso que eu tô querendo alertar. Porque fica a gente em torno de uma discussão que, no fim das contas, significa precisa de uma especificidade muito genial e rara para poder comandar esse time. E eu não posso concordar com esse pensamento. Eu, Não sei se eu, agora eu me expliquei melhor. não, você Mas o foi técnico é claro. importante, é óbvio que o técnico é Sim, sim. importante. O Não, diretor é você foi importante, claro. óbvio. Eu acho que assim, Me é, o, incomoda a linha de raciocínio. não, Porque a gente eu está entendo. caindo nela. Sim. A gente está Mas caindo nela. E eu não vejo ninguém fazer essa pergunta. Vem cá, esse elenco é foda, e por que precisa de um técnico tão específico? Não pode ter um nota 7 aí e resolver? O Dorival não era o nota 7 que o resolveu? Dorival era esse cara, foi Entendeu? esse cara. Então, mas eu acho que aí as individualidades elas acabam sobressaindo ao longo desses anos no Flamengo, né? A gente já falou, cansou de falar isso aqui em live, em outras edições, em outros campeonatos, o Flamengo acaba ganhando, acaba chegando na final, na semifinal, nas cabeças, por conta das individualidades. Isso aí ocorre de fato. Mas é aquele ponto, eu volto a trazer ele, acho que eu comentei ele na última live. O Flamengo ele não pode ficar dependente das individualidades ou
dos insights de Do momentos aleatório, assim, né? da Do aleatório. aleatoriedade, exatamente. A gente está sendo beneficiado Eu pela não- aleatoriedade nos é. últimos anos bem forte, eu acho. Mas A minha agora resistência é porque não eu dá tenho para dúvidas ser. sobre o que isso significa. Eu não sei se a gente é dependente das individualidades. Eu fico muito em dúvida desse debate aí de Então, se enquanto é não tiver. individualidade, se é coletivo. Pô, mas quando os caras estão bem, o coletivo funciona. Não, Eu fico lógico. meio Não, confuso. eu concordo, mas É você, uma você dificuldade acaba. minha de. Eu sei, mas você acaba não vendo um time. Sabe aquele bom time de pelada, e fazendo uma analogia bem básica, meu? Aquele bom time de pelada que os caras nunca jogaram junto, mas tu vê que os caras são bons jogadores, eles entram, o time encaixa, pum, sai ganhando todo mundo na pelada. O Flamengo é isso. Se você for parar pra observar, você não vê uma tática. Você vê as individualidades Um padrão, uma sobressaindo. sequência, você É, não vê o você não dedo do tem isso. treinador. Né? Você não vê isso. Talvez depois do Jorge Jesus, o treinador que mais a gente viu a marca dele no time foi o Ceni. Exato, exato. E E eu eu já diria que em disse isso. segundo lugar, do Domenech também, mas acho que precisava mais tempo para a gente ter isso Aham. bom ou mal, não estou entrando no mérito. Ver a marca, o dedo do cara. Eu acho que, de certa forma, o Dorival é o que vem depois de Ceni. Porque ele Sim, fez o losango e arrumou e foi a assinatura do Dorival. sim, É o sim, losango e com a linha eu não tão concordo. alta, Eu né? Mais concordo. conservador, mas o Mas aí, losango é a assinatura do Dorival. sim, mas aí você vê, o Dorival, ele tinha um respaldo da diretoria pra isso. É, a diretoria gostava do Dorival, não sei, digo gostava porque eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas até então, aquele momento, o Dorival é Ainda um forte gosta, nome. ainda É, gosta. acho que não tem nada O contra, Caê não. Mota, no Charla Podcast, falou assim, Aham, velho, o que aconteceu é o seguinte, os caras perceberam que pelo valor que o Dorival pediu, que foi alto, eles podiam pagar um cara de outra prateleira. sim, E o Vitor sim, Pereira é de outra prateleira. sim, O cara continuo treinou achando. Portugal, treinou não sei aonde, Grécia e tal. O Dorival só treina no interior de São Paulo, de vez em quando vai para um time grande no Rio e Só pra outra dar uma prateleira. segurada. O Não, é. pensamento dos caras foi esse, pô. E só Eu- antes de passar, dar uma passada no chat, né? E do Rogério Ceni, a gente na época achava um bom técnico. Ainda acho ele um bom técnico, mas quando ele chega no Flamengo eu achava um. Mas só que chegou uma hora que aí volta o ponto, né? Chega uma hora que a diretoria ela não consegue resolver, ela não consegue explicar. O jogador, o projeto é esse, técnico, o projeto é esse, é a mesma coisa. A gente tem que estar alinhado. Não dá pra não ter esse diálogo, tem que toda hora ficar mas batendo de frente. A diretoria não segura esse tipo de rojão. E aí eu acho que é algo que vem chamando atenção nesses 4 anos pra E cá. outra, que precisa, a gente é a favor da continuidade administrativa, mas também é de uma certa alternância que não comprometa os projetos e tal. Precisa dar uma oxigenada ali, né? Os caras estão, Exatamente. né? Exatamente. Precisa. Eu não estou dizendo que alguém tem que sair, que alguém tem que ficar, mas que é nítido que precisa do, até por razões, digamos assim, estatísticas. Ó, tem Sim. X anos, 6, 8 anos que os caras estão lá, precisa dar uma oxigenada. O Pelaipe era muito elogiado. Falta um Pelaipe? Porque depois Pois que é. o Braz começou a ficar mais perto ali, aquela figura do diretor sumiu. O Juan e o Fabinho, a gente não ouve falar do trabalho dos caras ali. O Mauro Sim. César desce o pau, fala: o que os caras estão fazendo ali? Que não sei o que, bababá. A gente não vê o trabalho, a gente não tá no. A gente não é setorista. Mas Sim, assim, sim, isso é. Mas porra, também não mas vê por cadê? Tem outro que ver lado. É. alguma coisa, né? Sendo Tem que setorista ou não, a ver. gente sendo torcedor, a gente tem que ver qual é o trabalho do Não, a cara, o gente vê o efetivo trabalho do jogo, vê cara. ali, o cara tá no ônibus, tá no vestiário, pô, Às tá na vezes tá até no reza, banco, mas muitas vezes senta no banco. no banco. Olha, deixa eu dar uma passada no chat pra depois pra gente poder continuar esse papo. O Capela botou aqui, ó. O Jorge Jesus, né, quando chegou, foi um Deus nos acuda também. Isso é verdade, teve isso, mas aí tem aquele fator de a gente não conhecia o técnico, não E sabia ele de. bancou, ele foi porra louca. Ele falou que se dane, eu vou jogar assim. Ele entendeu que o time Exato. funcionaria bem assim. Aí teve o 6-0 no Goiás e a coisa foi. Aí, seis e, a um o, não e, me a, lembro. e, a, é, de 6 a 1. E a diretoria foi junto também. Falou, tipo, a gente tá fechado com o Jorge Jesus, como falou até então agora pro Vitor Pereira, tá? A gente tem aí os próximos dois confrontos aí contra. Dois clássicos, Isso né? é Contra o pauta, né? Vasco Isso é pauta é, também, né? e o Fluminense, mas a diretoria botou aí que tá fechado com o Vitor Pereira até então. O Aí João Vitor o aí. cara não vai pro Ah, Real Madrid, pra final com o Real Madrid.
todo mundo engole, aí como é que vai ser domingo? A torcida vai gritar fora VP? Como é que é? Porque perdeu Pois pro é, Fluminense? Pro pois é. Vasco? Por Vasco. Isso é que chama atenção, né? Quando eu falei Não que sei como é que vai funcionar isso aí. os títulos que o Flamengo perdeu, jogou contra grandes campeões. Tanto que você vê, Sim. o Flamengo joga contra o Botafogo titular. O Flamengo com um time totalmente reserva, sem nem o Vitor Pereira em campo. Com 25 segundos os caras fazem o gol, pô. Isso mostra uma diferença absurda, tá? Tudo bem que pode ser que pegue o Vasco, pegue o Fluminense e perca, porque são os times que estão vindo em boas fases, estão vindo de uma boa Não, mas reformulação, ainda há mas uma sim, margem de ainda conforto tem. bem relativo, bem Exato. razoável para o Mas que Flamengo também no não dá pro Carioca. time do Flamengo sentar nessa zona de conforto, tá? Eu acho que chama atenção, porque Mas acho que não é isso, não. Os caras estão putos. Você acha que os caras não estão putos, velho? Não, Os caras estão putos pra cacete. Lógico que Esse estão. papo que o cara ganha 1 milhão, não tá nem aí. Lógico que o cara tá puto, porra. Não, tá maluco. Quando A gente vai começa o disputar time a gol a cantar gol. time sem vergonha, aí os caras Porra. não ficam tranquilos. E O ter João saído Vitor. do gol foi uma coincidência também, tá? Sim, Porque sim. podia. Vamos lembrar também que o jogo Aí podia ter outra sido vez, 4 a as 0. O individualidades. jogo As não era absurdo. individualidades. Não, e um pouco de sorte também, pô. Não é possível. 3 bolas Sim, na trave no primeiro tempo, sim. sabe? Aí E o time aqui, tá mal, o time tá mal. Porra. o Vitor Sérgio Rodrigues, é aí que eu falo a questão da individualidade. Eu não vi o que ele falou. O que ele falou? Não, basicamente o que ele fala foi, no tempo normal, 59, no jogo todo, 71 bolas na área, pô. 59 bolas na área do Flamengo. O Flamengo não é um time que fica cruzando o tempo todo, fez 59 Não lançamentos pra pode. área, Tem alguma cara. coisa errada. Tem alguma coisa errada. Na número 59 é que sai o gol. Inclusive, isso vai na contramão do que o próprio time apresenta como potencial. Aí Aí você tem alguma vê coisa que muito errada. falta uma questão tática. Entendeu? Aí tem alguma coisa muito errada Agora, mesmo. aí você vê, tipo assim, o lançamento que o Gabigol faz é um lançamento espetacular. O Cebolinha, ele ter travado a bola, passa toda a linha defensiva do Independente, ele dá o passe pra trás e o Arrascaeta se posiciona super bem. Isso é individualidade, isso não é tática. Não é tática. Não E é aí igual quando o Gabigol puxava na direita e virava do outro lado pro Bruno Henrique, que já era combinado, né? Isso era outra Não coisa. é isso. E eu Não posso é até isso. te falar que, às vezes, isso não é nem tática. Às vezes, isso os caras sabiam onde. Sabia que se ele tocasse Era ali, uma o Bruno jogadinha ia estar. combinada. Era Combinada. entrosamento. Mas tinha uma cara, isso não. 59 bolas na área não é. O João Vitor Capela aqui, irmão do Lucas Capela, botou aqui, ó. Eu e o Lucas vimos no estádio o Flamengo sendo eliminado com a recém Jesus. Então o início de temporada pode ser muito complicado. E ainda mais nessa época também do Jorge Jesus eliminado, tinha Atlético aquela Paranaense, questão... Copa do Brasil? Isso. Tinha aquela questão também que o Jorge Jesus... quase que ele joga fora a Libertadores também, porque o bagulho dele era Campeonato Nacional. Até que ele entendeu que o Flamengo tinha uma exigência... Isso é muito retórico. Isso é muito retórico também. Tinha uma exigência... Isso foi muito retórico. Jorge Jesus malandro. Eu lembro da época, né? Porque o Nacional... Eu achei que foi meio retórico. Na verdade, assim, a cagada que ele fez naquele jogo contra o Emelec foi uma. Eu entendo que foi só uma. Peraí, Otto, calma. Não, eu entendo que foi só uma. Foi... A ideia dos dois laterais não era ruim e ela não se provou ruim, tanto que foi utilizada várias vezes por outros treinadores. Só que ele inverteu, porra. Era para jogar o Rodinei na frente e o Rafinha atrás. Quando ele inverteu... eu não acho isso não, Will. Eu não quando acho a leitura dele foi errada ali, ele cagalhou tudo, porque atrapalhou a nossa saída de bola e não resolveu lá na frente, porque o Rafinha não dava... Todo mundo estranhou. Pô, não era para ser ao contrário. O Zé Ricardo fazia isso. Com Pará e Rodinei. Acho que até o Maurício Barbieri fazia isso. Estava do outro lado. Tinha o Trauco, o peruano Trauco na lateral esquerda. Fazia também. O Flamengo chegou a estar com Trauco e René. Eu lembro bem disso. Era um artifício eu digo em relação, assim, a preocupação dele era um campeonato brasileiro, era uma liga nacional. Eu lembro dele falar isso, mas eu achei meio conveniente. Eu não sei se isso justifica o vacilo que ele deu no... Poxa, você vai lembrar que quando anuncia a contratação dele, ele está assistindo a final da Champions. E ele vira a primeira entrevista dele, quem sabe nós não faremos aqui a final do Mundial com o Liverpool. Sim. Entendeu? Malandro pra cacete, Jorge Jesus também, tá? Ó, o Capela bota aqui, ó, comparar com 19, os caras estão 4 anos, né, mais velhos, isso faz muita diferença. Isso é um ponto também, faz muita diferença. Não sei. Mas acho que o time porque principal velho tá ali, no quem auge. É velho ali? Então, quem tá é no velho auge ali? da carreira. Ribeiro.
O Ribeiro, Rodrigo Felipe Caio, Davi Luiz. Luiz, que está numa Davi idade Luiz. muito acima. Não, mas aí comparado com o time de 2019. Quem vem de Tá, todos 2019. eles estão 4 anos mais velhos. Eu acho que as peças centrais, eu acho que estão do auge ou no, coisa para começar o declínio ainda. Não tá declinando, não. Não tá embaixo. Eu tenho dúvidas se a questão da idade é relevante. Eu não sei, eu não Sim. sei Até porque falar se é ou não é. Eu Até fico meio na porque o dúvida. Ayrton Lucas, o Felipe Luiz, que é o mais velho, o Ayrton Lucas tá vindo muito bem também pra. Não vou dizer que já tira a vaga garantida do Felipe Luiz, mas assim, tá dando conta muito bem do recado, né? Tira e ali, assim, não é o caso de ter vaga garantida. O Não, Felipe lógico, Luiz lógico. provavelmente está no último ano da carreira dele. Sim, sim. Então. E o Gabriel Barbosa já deu aquela alfinetada. Domingo essa pecada do Vasco. E aí já faz o recorte aqui, porque. Vamos ver. Será? Vamos ver, né?